Eu sou Cristiane Regis, produtora cultural, atual presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Eu trabalho com produção há 30 anos e agora a gente está aqui nessa batalha, né, como a gente vem falando, à frente da Fundação e realmente fazendo, depois dessa pandemia, né, fazendo de tudo para que a gente retorne, que realmente seja esse ano um ano assim, da virada mesmo, esse ano que a gente está aí voltando com diversos projetos. Rio das Ostras é uma cidade extremamente musical, né? Uma cidade que respira música, que em todos os seus grandes eventos, né, são ligados à música, são eventos que tem... É a base, né? Eu acho que é a grande história mesmo de Rio das Ostras, né? A gente tem Caymmi, né? Tem jazz, tem... Enfim, uma série de... Tem os músicos locais, né? Temos uma escola de música. Enfim, a gente tem algo realmente onde a gente respira a música, né? A gente está aqui retornando um projeto de choro na cidade, que foi agora, vai ser todos os domingos, né? O primeiro domingo de cada mês, e a gente viu, assim, estampado no rosto das pessoas a felicidade desse projeto ter voltado e de você estar escutando música de qualidade, né? À beira-mar, né, com aquela paisagem bonita, pessoas felizes, assim, foi algo pós-pandêmico, acho que na minha concepção, que mais me emocionou. Eu fiquei extremamente emocionada, porque eu aguardava esse momento há bastante tempo já, né, e é algo que a gente vem, ao longo do tempo aqui, buscando trazer de volta as coisas boas da cidade que a gente sabe que existem, né, que já existiam e que a gente também tem um outro projeto que é o Som da Casa, um projeto que é voltado para os músicos da cidade, onde eles se apresentam no Teatro Popular, uma unidade também da Fundação. Toda quinta-feira tem show, então eles têm lá um teatro, né, à disposição, com som, luz, toda a qualidade necessária, né, para que, na verdade, são músicos que tocavam em barzinhos. Foi uma ideia a partir do momento que eu vi um músico tocar e as pessoas não aplaudirem. E eu fiquei muito chocada com aquilo, porque eu falei, gente, como assim? Né? Então, assim, o pessoal estava muito mais interessado em conversar do que propriamente assistir aquele show. E era uma música de fundo, uma música ambiente, mas não, né? Tinha um músico ali, né, se esforçando e tocando e fazendo o melhor que ele, né, para poder receber aquele aplauso, né? A gente porque eu que sou produtora, que trabalho com a gente sabe que apesar de toda a parte financeira, o aplauso na vida de um artista, né, ou que um evento, quanto a gente como produtor, que ele saia perfeito, é o melhor pagamento do mundo, né? A gente sabe disso. Então eu falei, cara, um dia eu vou montar algo onde as pessoas não vão ao restaurante para tomar o seu chopp, para almoçar ou para jantar. Eles vão lá para assistir o artista. E aí surgiu o Som da Casa. É um sucesso, os artistas da cidade realmente começaram a ter uma outra concepção, né, em relação, não é só aquele show do barzinho, né, não, mas é um show de apresentação, né? Eu sou do Rio, né, eu lembrei muito, eu pensava no Canecão, eu falei, gente, no Canecão o povo vai, né, e sentam na cadeirinha, assiste o show, e é óbvio que as pessoas levantam, dançam, né, tem diversos tipos de acontecimentos, né, no Som da Casa. E, além disso, enfim, a gente vem aí com outros segmentos, né? A Casa do Jazz também, no Festival de Jazz, onde a gente também, enfim, o músico local tem ali uma prioridade, né, na apresentação. Também existe uma troca, né, de músicos de fora, né, de bandas de fora também que vem, mas é muito importante também que as pessoas também se preparam, né? A gente também agora tem dado um passo a mais, né, colocando os artistas da cidade, né, não só, tinha já a nossa orquestra, né, que sempre participou, mas a gente conseguiu colocar artistas da cidade no palco principal, e isso também foi muito importante, né, super interessante, porque para eles é uma bagagem diferente. O Festival de Jazz, na verdade, ele não é um produto que saiu da Fundação, né, ele é um produto que veio, na verdade, do turismo, né, ele veio visando uma outra situação. Né? Ele veio a partir de um projeto, que é o Rio das Ostras Instrumental, né? Ele veio a partir do Rio das Ostras Instrumental, e daí surgiu o jazz, né? Mas eu acho que pensando
obviamente, culturalmente, né, naquele início, as pessoas gostam, se eles gostam de instrumental, eles vão gostar de jazz, vamos fazer um tipo de, né, vamos ter um produto, um diferencial, né, e a partir daí o jazz foi surgindo, e óbvio que a gente sempre anda paralelamente, porque não tem como falar de música, não falar de cultura, não falar, né, mas assim, no início realmente foi algo, né, onde o turismo alavancou esse festival. E eu acho que assim, as pessoas se programam para o festival, né? Rio das Ostras realmente teve uma visibilidade como a capital, né, do jazz, né, na América Latina, não foi à toa, né? Então a gente sabe muito bem que o jazz realmente deu uma visibilidade a Rio das Ostras que a gente não tem do que contestar. O jazz, ele acontece um festival geralmente no Corpus Christi, né? Durante a pandemia não houve, né? Então a gente fez em novembro, porque tinha um patrocínio, tinha sido captado, e aí foi feito em novembro, e agora 6 meses depois vai ser assim, overdose mesmo, vamos embora, entendeu? E em julho tem mais, e depois vão começar os instrumentais novamente, a Fundação entrando aí com o Choro, com outro projeto também na Praia do Apricó. A gente está tentando, de alguma forma, voltar com esse atrativo, que é um atrativo de Rio das Ostras, porque Rio das Ostras, você vem a Rio das Ostras, você pensa nas praias, sim, mas você também pensa no lado cultural, né? E você sabe que você vindo a Rio das Ostras, que você vai ter em algum lugar um bom show para você assistir, né? Você vai ter um passeio que de repente você pode estar dando uma volta por aqui, você vai encontrar um evento acontecendo também, né, sendo musical. Então, assim, eu acho que Rio das Ostras tem esse charme, né? Tem essa cara, né? Como eu tinha falado antes, né, a respeito do Dorival. Quando o Dorival também aparecia gravando seus clipes aqui, e as pessoas achavam que na verdade estavam na Bahia, né, e depois descobriam que estavam no Rio das Ostras. Então, assim, acho que tudo é um conjunto de fatores que foram acontecendo, né, desde a década de 60 por aí, onde Rio das Ostras era muito pequena, né, e algumas pessoas descobriram o Rio das Ostras, passavam por aqui. E aí, com a visibilidade da mídia, né, que vinha de repente fazer uma entrevista ou gravar um clipe aqui, onde é isso? Era a Bahia, não é Rio das Ostras. E aí eu acho que houve esse boom, né, e a partir daí foi surgindo, além do jazz e outros festivais. A gente já fez aqui também algo também que a gente quer retornar, um festival autoral também, que é super importante, porque dá também essa visibilidade. A gente tem uma rádio, é tanta coisa para falar que a gente nem sabe. A gente tem uma rádio, que é a Rádio Web Froc, que a gente também fez, é o som da cidade. Então a gente tem ali programas com os músicos da cidade, porque é justamente isso, a gente tem tanto produto musical que a gente tem que conseguir startar eles de alguma forma, né, e dar visibilidade a eles. Então aí tem um aplicativo, baixa no celular, a pessoa pode ver o horário dos programas. O Festival de Jazz, ele movimenta aqui uma cadeia imensa, as pessoas aguardam o Festival de Jazz. Né, isso aí é algo aguardado. Quando não se tem um festival de jazz na cidade, por algum motivo, enfim, né, como foi a pandemia, ou como houve antes também um problema e também não houve, foi algo, assim, um baque para a cidade, porque isso movimenta tudo, as pessoas aguardam, né, é algo que realmente é esperado. E eu acho que o festival, ele também deixa um legado aqui. Né? Eu acho que o festival, assim, a partir de oficinas que existem de contrapartidas, né, de workshops que existem entre os músicos, tem essa integração. Boa parte da técnica, né, até da produção cultural também trabalha no festival. Então eu acho que isso aí envolve toda uma cadeia da cidade, desde das pousadas, entendeu? Até o ambulante aguarda, porque nos outros lugares onde são os ambulantes que atuam ali dentro do Iriri, ou aqui na Concha, ou quando também existia na Tartaruga, isso movimenta tudo, né? Mas eu acho que ele deixa, sim, algo muito interessante ali. Para vocês terem uma noção, eu me lembrei agora disso, vocês terem uma noção da loucura que funciona dentro da cidade, da música, da vontade da população para que isso exista. Em 2017, foi 17? Foi. Em 2017 não aconteceu o Festival de Jazz. E isso na cidade foi algo, né, assim, foi uma comoção, entendeu? As pessoas realmente, assim, chateadas mesmo. E aí uma pessoa, né, o Fábio, eu tinha vindo aqui, inclusive,
e o Fábio, a Renata me apresentou o Fábio, aquelas coisas assim, né, do acaso da vida. E ele falou assim, cara, ele tinha que fazer um festival, não pode não ter um festival. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho um centavo, não sei como é que vai ser. A gente ficou pensando, aí ele falou assim, será que se a gente pedisse R$50 de cada um, a gente conseguia fazer esse festival? Eu falei, pode ser possível. Uma loucura, entendeu? E aí a gente foi fazendo uma divulgação a partir disso e as pessoas se envolveram de uma forma que a gente fez 3 dias um jazz e blues aqui na Concha, com a colaboração da comunidade, do comércio, dos restaurantes, dos donos de pousada, da própria população. A população falava, eu quero ajudar. Ia lá com R$50 e a gente conseguiu em torno de 600 e poucas pessoas. Algumas deram mais de R$50 e aí a gente trouxe o Arthur Maia, né? A gente trouxe 12 atrações. Foi maravilhoso, entendeu? E por dinheiro da população, porque eles queriam aquilo, né? E lotou essa Concha e foi uma felicidade. Então, para você ver como que realmente faz parte de Rio das Ostras. A Fundação tem 2 eventos mensais fixos que vai até o fim do ano, e a gente, com certeza, ainda vai estar tendo outros tipos também de manifestações artísticas também ao longo do ano. Inclusive, esse ano também no Sesc tivemos artistas da cidade, né, com o show abrindo, a gente teve o Moacir Luz e a gente fez o Som da Casa, a gente selecionou, fizemos uma chamada pública, a gente sempre trabalha dessa forma, né? A gente faz uma chamada pública, chama, e fizemos um sorteio, aí 10 músicos, cada um cantou 2 músicas e a gente estava lá também presente no Sesc. Os músicos da cidade começam a despertar um interesse, e aí quando eles estão de repente tocando no barzinho ou no Som da Casa, porra, aquele cara que a gente escutou em tal lugar, vamos lá, entendeu? A gente tem uma pessoa aqui que tem, a Cida Garcia está sendo um fenômeno, um destaque, né? E ela passeia em diversas áreas, mas ela, enfim, cantou no jazz, fez um show no jazz, e foi algo assim de arrepiar, porque assim, tem um outro entendimento, né? Assim, nossa, quem é? Ela é daqui da cidade, é a Cida da cidade, né? As pessoas fazendo questão de tirar foto com ela, né? Ela desceu do palco e o público, né? Posso tirar uma foto com você? Então, imagina o que é isso, né? Dentro desse universo onde as pessoas de repente tocam num espaço e não tem esse reconhecimento, né? E ninguém tem esse pensamento de falar, caramba, é um artista, né? Tem essa história. Né? É uma outra visão, é um outro degrau, é uma outra história que vai se acontecendo. É uma outra visão que você tem em relação aos artistas, né? E os próprios artistas também. Aqui foram 230 contemplados, 230 mais 30 do prêmio, né? Então 260. E a gente foi assim, buscando as pessoas. Você sabia que isso está acontecendo, você tem o direito, você pode receber, sabe, assim, de porta em porta, literalmente, não só aqui o centro, mas toda a parte periférica do município, né, Cantagalo, Poço Leão, a zona rural, assim, de bater a porta, porteiro e aí, tudo bem, você conhece alguém que seja artista, alguém que trabalhe, que tenha, né, que faça um queijo, que seja artesanal, para que as pessoas se entendessem como artistas. Foi um trabalho grande aqui, foi uma peregrinação mesmo, mas a gente conseguiu e eu acho que foi um grande boom, né? A gente conseguiu fazer um cadastramento imenso que não existia. Poxa, de que forma que a gente pode trazer algo que seja interessante para a cidade? E é muito interessante porque, na verdade, tudo gira em torno disso, né? As ruas, os nomes das casas. A gente vai tentando justamente isso, né? Trazer, de alguma forma, essa possibilidade para que as pessoas saibam. A gente fala, essa semana, a gente falou do conselho, né? A gente fala de espaços culturais, a gente convida as pessoas para falarem. Não é só a fundação, né? A fundação, na verdade, ela dá a possibilidade que os artistas, né, de vários segmentos estejam ali falando do seu trabalho, né, mostrando o seu trabalho, né, os seus espaços culturais. Então, assim, a rádio, ela, olha, chegou aqui, a música da cidade, tem o seu trabalho aqui, a gente vai... E assim, o interessante da rádio, porque também gerou o interesse do músico a ter o seu produto gravado.
Eu sou Mariana, trabalho na Superintendência de Políticas Públicas de Cultura, aqui da Fundação Recursos de Cultura. Sou formada em Produção Cultural pela UF e agora eu estou como doutoranda na UERJ em Filosofia. Em relação à música enquanto elemento histórico da formação e constituição dessa cidade, eu acredito que a gente está no terceiro momento. O primeiro momento parece até um discurso um pouco panfletário, mas não é. Parece que tem um mistério nessa cidade que envolve a música, porque antes mesmo da emancipação política e administrativa da cidade, já existiam festivais. A gente tem festivais aqui datados, né, de 1960, quando a cidade não tinha nem 10 mil, né, nem 10 mil pessoas morando aqui. Isso é muito interessante, porque antes mesmo de se entender enquanto cidade, a música já estava presente, já era um elemento motivador, né, que convergia ali nos encontros. Por exemplo, os grupos políticos que foram sendo formados, eles se formaram a partir desses encontros, desses festivais. Isso é muito importante na história da cidade, não pode ser deixado de lado, entendeu? Porque a música teve esse momento interno. Aí vem o segundo momento, que eu acho que é quando a cidade se emancipa e começa a fazer esses grandes festivais, que aí atrai o olhar de fora para dentro, do quanto a cidade estava mobilizada, né, e tinha interesse de trazer pessoas para cá, que esse é o olhar mais turístico, né, em relação à música. E agora eu acho que a gente está num terceiro momento, que é fazer os artistas locais se entenderem enquanto profissionais da cultura, da música. E isso tem uma contribuição muito grande da Fundação e do Conselho Municipal de Cultura, quando a gente começou a lançar os editais. Porque, como assim, né, músicos do interior, que tocam muito em barzinho, não tem uma formalização. Não estou falando de CNPJ em si, não tem um portfólio, entendeu? E a partir desses editais, esses músicos, né, esses artistas como um todo, mas os músicos em específico, eles começaram a perceber a importância disso, né, de ter fazer um gerenciamento mínimo da sua carreira com os editais, por exemplo, portfólio. Quando a gente retoma projetos como o Sou da Casa, que abriu o teatro para o artista local ir lá tocar, ele começa a pensar o seu show enquanto um espetáculo. Né? Ele não vai fazer um show no barzinho, tem todo um cenário, toda uma iluminação que o cara começa a pensar. Eu acho que a gente está nesse momento da música e também movimentando a cadeia produtiva na cultura quando a gente faz esse músico entender que ele é um agente econômico também. Em relação à escola, a escola formou assim, já artistas que têm um certo nome para fora, por exemplo, uma Thaís Macedo, que tem uma carreira já sólida no Rio de Janeiro, um Marcos Matarazzo, que já tem um trabalho, né, bem construído, bem sólido também. Essa é a atuação da Fundação Recursos de Cultura de uns 8, 10 anos para cá, tem sido fundamental na constituição da cultura enquanto um pedaço importante da economia da cidade, mas não trazendo como os grandes festivais só, mas também fazendo os atores locais participarem dessa produção econômica. O conselho daqui, o movimento artístico aqui, ele sempre foi muito participativo e muito autônomo. Não segue tudo que a Fundação, né, não só essa gestão, mas as outras também propuseram. Então, quando a gente começou com a ideia das cidades criativas no campo da música, existia um pouco de resistência, né? Um pouco de resistência até por pensar, né? Porque assim, pensaram que a gente ia falar estritamente do Festival Jazz e Blues, e nunca foi a nossa ideia, a nossa pretensão. Claro que o Jazz e Blues ali é um elemento muito forte, ele é da nossa cidade, não tem como a gente ignorar isso, seja em qualquer análise, em qualquer proposta que a gente for buscar apoio, mas não só isso, a gente também queria outras coisas. E aí, a partir das conversas, a gente fez várias dinâmicas, usou várias metodologias, isso foi ficando claro. E aí a adesão da comunidade artística foi muito maior, inclusive de outros setores. Participaram e colaboraram muito dessa campanha. É uma ideia que a gente não abandonou, a gente pretende dar seguimento, né? Mas a princípio teve esse estranhamento sim, não foi um processo muito, né, de aderência imediata, mas ele teve uma aderência um apoio muito grande no final. Eu vou usar um exemplo aqui que não é de música, mas que é muito interessante. A gente tem uma lei aqui que fala pra gente fazer um edital de grafite anualmente, artes urbanas, né? E aí o primeiro ano que a gente foi fazer, a gente fez de uma maneira, com a premiação escalonada. E aí no segundo ano, quando a gente foi ver, a gente chamou os grafiteiros da cidade para fazer alterações no edital, para ver como funcionaria melhor. E eles deliberaram, pediram pra gente, né, na verdade,
que a gente não fizesse escalonado o prêmio, que eles não queriam que um ganhasse mais que o outro, que mesmo que, né, alguém, porventura, ganhasse menos, que todo mundo ganhasse, né, da mesma maneira, porque é assim que eles entendem a arte urbana, entendeu? E o papel do edital seria de valorizar e não de priorizar um em detrimento ao outro. Assim, a gente achou esse momento foi especialmente importante para a gestão enquanto a gente pensa a política pública de cultura. A gente não pode se omitir a opinião do nosso público-alvo, né? A gente não pode. Quando a gente pensou, né, em entrar, em participar na rede de cidade produtiva, cidade criativa da Unesco, qual era o nosso objetivo? A gente entende que o petróleo ele não vai dar sustento para a nossa cidade, a economia da nossa cidade é muito dependente do petróleo. A gente foi com o prefeito, conversamos, antes de lançar qualquer coisa, com a ideia, a gente precisa ter um outro vetor econômico. E a gente acredita muito que é a cultura que pode, né, dar sustento para a cidade, um sustento saudável, de fato, pela cultura, através da cultura. Ele super topou, entendeu? A gente tem uma zona especial de negócios aqui, né, que basicamente é no offshore, e a nossa ideia é trazer indústrias da música para que essa cadeia produtiva como um todo da cultura, né, e da música, ela consiga gerar riquezas para a cidade de uma maneira sustentável e saudável. O Rio das Ostras, como eu falei, ser uma cidade muito musical, as pessoas se apropriaram dele de alguma forma, seja para criticar ou para dizer que está ok. E eu acho que até quem criticava, hoje em dia não tem tanto, mas criticavam muito no começo, é porque se apropriaram de alguma maneira desse festival acontecendo aqui, desde o lado instrumental. E acho que essa aderência maior da população como um todo ao festival se deve muito à presença do poder público dentro, né, da produção desse festival. Tanto, né, com a Secretaria de Turismo quanto com a Fundação. Porque a Secretaria de Turismo faz ter um cuidado, por exemplo, da produção, de oferecer, porque sempre a orquestra da escola sempre tocou no festival. Agora a gente está conseguindo botar outros artistas no palco principal. Isso é muito importante para o artista, não só para quem participa, mas para os outros que olham para aquilo, eu quero estar lá, eu quero estar nesse palco, entendeu? E com a Casa do Jazz, com a tenda, envolvendo outros segmentos, o setor de artesanato sempre está muito presente. Nessa última edição a gente conseguiu botar muitas pessoas das artes plásticas lá dentro. Assim, então eu acho que essa atuação do poder público de enraizar e de capilarizar esse festival na cidade tem sido muito importante para que ele não seja um objeto estranho chegando ali no feriado na cidade. Essas coisas que a gente tem pensado, que assim, o festival não ser só o festival e nem só uma programação musical durante o ano, mas que a música seja um start para outras ações que vão movimentar a cidade em vários, né, setores. Meu nome é Renata Cabral, eu sou cantora há 10 anos aqui em Rio das Ostras. Comecei esse trabalho de canto ganhando um festival que teve aqui na praça aqui no centro. E também sou da produção cultural, que é da Universidade da UF aqui, que é um campus, que é uma faculdade que só tem lá em Niterói e veio para cá, e tem outros cursos assim, mas que como produção cultural mesmo, é uma grade muito específica. E no histórico que eu vejo aqui de Rio das Ostras, para que ele chegue hoje, para que a cidade tenha essa visão externa de que é uma cidade musical e todo mundo vê que Rio das Ostras respira música, junta várias características próprias de Rio das Ostras. Tem uma faculdade de produção cultural que ela necessariamente traz pessoas de vários lugares do Brasil, numa cidade que é nova, porque ela vai fazer agora 30 anos, mas como é uma cidade que foi durante muito tempo cidade dormitório, por conta do petróleo, Macaé e tudo mais, ela realmente traz muitas características diversas de todas as pessoas do Brasil, tanto pela universidade, também quanto pela cadeia produtiva do petróleo. E além de, historicamente, ela ser essa coisa aconchegante de Dorival Caymmi, de histórias assim, de Elis Regina, de Chico Buarque, pessoas que sempre frequentavam a cidade, ela tem figuras. Hoje mora aqui, por exemplo, um parente do Geraldo Carneiro. E aí, quando a gente teve a primeira escola de música, foi por conta de um produtor que tinha um restaurante aqui, e ele pensou em, vamos fazer uma comunicação com a Vila Lobos, trazer um braço da Vila Lobos para Rio das Ostras. E aí ficou essa primeira escola de música Geraldo Carneiro. Essa escola, eu lembro bem que eu me inscrevi nela, assim,
ela fez um diferencial no campo de música da cidade. Assim, as pessoas começaram a ter contato, os jovens e tal, começaram a ter contato com a música, e dali eu comecei a me encontrar com os que hoje são grande parte do que representam os músicos mais antigos na cidade, tanto quanto professor, quanto aluno, né? E dali surgiram grandes compositores, e é óbvio que o trabalho que vem sendo feito pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, eu como poder público na Fundação estou há 5 anos. Existe um esforço também de trazer outras perspectivas, como oficina que a própria Cris também trabalhou, atuou no Itiberê, por exemplo. Isso trouxe para os músicos e compositores da cidade um outro ar de composição. E você vê o resultado dessa ponte que é feita de troca, tanto da diversidade das pessoas, quanto do que aquilo acaba se tornando o que é próprio de Rio das Ostras na composição. Então existe um coletivo muito forte, uma união. Os músicos eles estão sempre prontos a trabalharem uns nos projetos dos outros. E o Festival de Jazz é um ícone, porque tem gente que vem e fala, não, quero morar em Rio das Ostras, porque é a cidade da música e tudo mais. Mas, na verdade, ele é um braço desse processo, que é um processo muito maior, que envolve tanto a escola quanto a faculdade. Acho que unindo tudo isso, você acaba tendo um resultado que é, hoje, a Rio das Ostras sendo vista como a cidade da música. É o trabalho da Fundação Rio das Ostras de Cultura, é o trabalho da escola, que muitas cidades não têm uma escola técnica de música como essa. É a universidade ali sempre fazendo pesquisa e entrando no campo de produção e tentando fazer vários projetos de música surgiram da universidade. Eu mesmo fiz, enquanto aluna da UF, fiz um projeto durante 2 anos que era a Música da Cidade, que é todo mês apresentar 2 shows pelo menos de músicos locais, com a apresentação de um músico de fora para poder ter o intercâmbio. Na época a gente fazia esse projeto com muita participação dos alunos, além da influência da Faculdade de Produção Cultural na construção de política pública de cultura, porque você tem ali professores que são muito alinhados com a política pública e incentivam aquele corpo de alunos a participarem dos espaços de construção. Então, a gente tem muito orgulho de dizer hoje que Rio das Ostras está com um sistema municipal de cultura todo implantado, né? A gente tem um conselho, a gente tem um plano municipal, a gente tem um programa de fomento. E aí você começa a fazer editais de fomento, né? Que você já tem uma lei de programa de fomento que gera execução de projetos. Então hoje a gente não trabalha mais com me recebam um projeto e vamos ver qual é o melhor, vamos ver como é que a gente vai apoiar. Hoje existe um espaço democrático que a gente tem propostas, pareceristas avaliam e a partir disso a gente consegue fomentar cada vez mais a área da música, não só da música como de todos os segmentos, mas como a Cris também falou, a música ela é muito potente, tem esse resultado porque também sempre recebeu muito incentivo e com certeza, assim, quando a gente vê o cenário da música em outros locais mais próximos, a gente vê que Rio das Ostras dá também suporte às cidades próximas, porque os nossos editais, eles não vão... somente a pessoa que mora em Rio das Ostras pode participar, porque a gente percebe que tem muita gente que mora em cidades como Barra de São João, Unamar, mas ela atua culturalmente em Rio das Ostras. Então é sempre uma comprovação que é solicitada de atuação na cidade. Se você comprova que você é um artista e que você atua no município de Rio das Ostras, você também faz parte dessa cadeia, né? Porque aqui a cidade é pequena, muito próxima de Macaé, muito próxima do lado, 20 minutos de Barra de São João, que já é Casimiro. No início eu não estava entendendo tão bem por que você vai precisar de um fundo, para que você vai doar tanto seu tempo em reunião, em construção, se é uma coisa que você só vai ter algum tipo de resposta muitos anos depois, né? Só que hoje, a partir de 2017, com o funcionamento do fundo, com o funcionamento dos editais e as pessoas percebendo que toda aquela construção feita está tendo resultado, começaram a se engajar e perceber que realmente esses espaços são espaços que são muito importantes no compartilhamento da gestão
de cultura. Então, as pessoas atuam, cada setor, a gente tem setor de matrizes africanas, setor de música, de LGBTQI+, é um conselho muito diverso e que realmente atua junto com a Fundação de Cultura. A gente ainda está, a maioria das cidades assim, mais próximas, elas ainda estão caminhando nessa implantação ainda do sistema para ter edital. Então, as pessoas quando veem Rio das Ostras lançando, correm para poder também participar, né? Por que você não faz isso? Por que a secretaria não faz isso? Por que a prefeitura não faz aquilo? Existe muita questão política, né? É uma burocracia muito grande você movimentar. Você, por exemplo, a Secretaria de Turismo, quando ela vai querer fazer um evento, meses antes ela tem que empenhar, né, o que chama empenhar um valor daquilo que ela vai executar, porque aquilo tem que voltar para a prefeitura e passar por uma série de etapas. E a fundação, ela funciona como sendo uma secretaria, ela é a gestão de cultura do município, não existe uma secretaria de cultura, mas ela, por ter o seu CNPJ próprio, o seu orçamento e ter a sua própria forma de funcionar particular para ser uma autarquia, ela consegue minimizar pelo menos um pouco essa burocracia toda que é você colocar em prática os processos que levam às execuções das ações. A gente participa de editais, a gente conseguiu até um ano a iluminação do teatro pela Funarte. A gente, enquanto CNPJ, a gente tem atividades, né, no nosso KINAI, que a gente está até organizando isso. Porque a Fundação pode fazer muita coisa, muito mais do que a Secretaria. Eu acho até que a gente não faz tanto, como eu falei, a gente tem uma equipe muito focada na execução, que a gente precisaria ter mais pessoas trabalhando. Quando o fundo foi criado, o nosso entendimento é que aqui nesse espaço, na sede administrativa, funcionam duas instituições. São dois CNPJs diferentes, são duas capas de processo diferentes, são dois sistemas de empenho diferentes. Tudo existe o que é a Fundação Rio das Ostras de Cultura, com a sua dotação orçamentária, o seu funcionamento, e existe o Fundo Municipal de Cultura, que é como se fosse é um outro CNPJ com sua dotação, com sua forma de seguir os processos. E o fundo, ele pode futuramente vir a ser até uma possibilidade de empréstimo a artista. Tem outras formas de funcionamento do fundo municipal, além de proporcionar